Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o capítulo 7 de Êxodo. É um capítulo que vai começar a descrever as 10 pragas do Egito. Neste capítulo é a primeira praga no Egito, que é o sangue no rio Nilo. É um capítulo que vai falar sobre o coração obstinado do faraó. E Deus avisando de antemão o que ia fazer e as consequências da desobediência do faraó. Então este capítulo é o primeiro. Vamos ler e fazer as pontuações e tirar as dúvidas aqui o máximo possível deste capítulo. O Senhor lhe respondeu. Então o capítulo 6 terminou com Moisés dizendo que não conseguia falar porque não era bom para falar as palavras. E aqui o capítulo 7 de Êxodo continua aquela parte que Moisés tinha dito que não sabia falar. O Senhor lhe respondeu: dou a você minha autoridade perante o faraó, e o seu irmão Arão será o seu porta-voz. Em outras palavras, figuradamente, Moisés seria como se fosse Deus figuradamente, e o Arão seria o profeta, pois o Moisés não queria ser o profeta, pois não queria falar para o faraó e usou seu irmão. Você falará tudo o que ordenar, e seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Então, do 1 ao 5 aqui, ele falou que endureceu o coração do faraó. Há várias interpretações aqui. A primeira interpretação é de que o faraó era realmente uma pessoa muito malvada e uma pessoa muito cruel, ao ponto de não se sensibilizar com as manifestações de Deus, com milagres na sua própria aparição ali, que ele ia ver, né? Que a vara do Moisés se transformou numa serpente, e ele não acreditou nisto, vai usar os magos, e a gente vai ver sobre isso também. Então, a primeira interpretação era uma pessoa extremamente má e que não se sensibilizava com as coisas de Deus de maneira nenhuma. A segunda interpretação, um pouco mais de difícil compreensão, é que seria um demônio encarnado, e sendo assim Deus usa um anjo que é caído para fazer os seus propósitos aqui na terra, que tem algum propósito com aquela situação. Isto é mais entendido com o anticristo, que a gente vai ver mais para frente, que é como se fosse uma pessoa, só que era uma pessoa que vai ser o anticristo, o falso profeta. Então dá a entender que pode ser essas pessoas extremamente malvadas, que são demônios encarnados e que têm as suas limitações aqui na Terra, que é usado por Deus em algum propósito que a gente não consegue entender. Então, a primeira interpretação pode ser uma pessoa extremamente malvada, que não se sensibilize com as coisas de Deus. A segunda é que seja um demônio encarnado. Então, daí o coração dele fica obstinado. E a terceira interpretação que a gente usa aqui para o nosso cotidiano é a nível humano, normal, que seria uma pessoa que não se sensibilize, pois é uma pessoa que não tem familiaridade com as coisas de Deus e está ignorante. Então, uma pessoa que seja uma pessoa extremamente malvada e cruel, como o faraó, mas uma pessoa que simplesmente está apegada às coisas do mundo e não tem muito contato com as coisas do mundo. Por exemplo, ontem, eu enviei uma mensagem para o meu tio, que ele não é cristão, para convidar ele
a falar comigo, né? A falar de coisas da igreja. Eu tentei convidar ele a falar e ele não me respondeu. Ele sempre falava comigo, daí quando eu falei de igreja, ele não me respondeu. Então no WhatsApp ele não me respondeu. Eu sei os pecados deles, eu não vou falar aqui para não ficar acusando ninguém, porque eu não quero acusar ninguém. Mas ele tem pecados que levam ao inferno, mas eu não consegui entrar em contato com ele, pois ele não quis me responder. Teve um outro tio que eu mandei uma mensagem, até conversei, fui na casa dele, conversei, mas ele, depois que eu mandei mais umas mensagens evangélicas, ele não me respondeu. Eu tentei convidar ele para ver esses vídeos, mas ele não me respondeu. Não sei se enjoou da minha cara, enfim. Então o coração obstinado tem várias interpretações. Nesta terceira interpretação, que é uma pessoa que não seja cruel, que nem um faraó, que não seja nenhum demônio encarnado, é uma pessoa que não está familiarizada e não está sensível, e ela por livre vontade não quer ouvir as palavras de Deus, ela está muito apegada às coisas mundanas, ou também que não é o seu tempo apropriado, não está muito apropriado para escutar as palavras de Deus. Então deve ser uma dessas 3 interpretações do faraó. Eu acho que é o demônio encarnado. Continuando. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então Deus, o propósito dele aqui com esse faraó é que o faraó não era para escutar realmente o que Deus, não era para libertar o povo de Israel tão facilmente. Era isso que Deus queria, para que o povo de Israel visse o seu poder em fazer os milagres, as 10 pragas, para mostrar a soberania de Deus com as coisas deste mundo e fazer com que o faraó está nas mãos de Deus, que Deus tem o poder sobre as coisas, que é soberano. E assim os israelitas saberão, e os egípcios também. Os egípcios estão ali no meio do povo, que estão sobre a servidão do faraó, vão saber sobre o Deus de Israel também, nesse sentido, que o Deus de Israel é mais forte, obviamente, mas eles são pessoas um pouco mais ignorantes, mais fortes que os deuses do Egito, e assim eles saberão que o Deus de Israel é o verdadeiro e Deus vivo e único. E os egípcios saberão, né, quem é o Deus de Israel. Eles já sabiam, agora eles vão saber mais ainda pelas pragas no Egito, e saber que Deus nenhum faz esses tipos que lança pragas e maldições sobre uma terra. Somente o Deus vivo. Então ali eles saberão que ele é o Senhor. E mais uma coisa, para a gente poder tentar falar com as pessoas que não são cristãs, mesmo se elas não escutarem de primeira. Todas as pessoas têm que ter a oportunidade de ter uma aproximação e conhecer a Deus, mesmo se as pessoas não forem obstinadas, né, e não quiser ouvir a palavra de Deus, todas vão ter que saber quem é o Senhor. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado, foram obedientes. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. A vara, que era um pedaço de madeira sem importância, se transformou num animal vivo e perigoso, serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros. E também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estes se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles, quer dizer, comeu as varas dos outros magos, a serpente dos outros. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão como o Senhor tinha dito. Então, como é que ele conseguiu usar os magos do Egito? Simplesmente é satanismo puro. Então, eles tinham Satanás. Deus permitiu que Satanás usasse daqueles homens ali que se achavam magos e sábios para que fazesse uma ilusão ali para que o povo, para quem quisesse acreditasse que aquilo aí
era de algum deus, mas na verdade era o próprio demônio ali, que estava operando sobre aqueles magos e fazia aqueles sinais e prodígios. Então Deus permitiu isso para que o Deus verdadeiro pudesse fazer o seu propósito sobre as 10 pragas e que todo o povo conhecesse o Deus verdadeiro por meio destas coisas, das pragas que iam acontecer. Então isso nada mais que Satanás estava usando aqueles magos para fazer com que a vara se transformasse em serpente, mais algumas outras coisas que a gente vai ver aqui. Pois eles queriam acreditar numa mentira. Então Deus permitiu, pois eles queriam acreditar numa mentira das ilusões e astúcias de Satanás. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo. Leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer: deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas no Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes no Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedras. Então Deus mandou que Moisés desse o início para as 10 pragas no Egito, com o sangue no Egito se transformando em sangue. Sangue quer dizer morte, quer dizer que alguém morreu. Então é o primeiro ato de juízo para declarar que todos aqueles que morreram pela escravidão, durante a escravidão, ou pela consequência da escravidão, é o primeiro ato de juízo que Deus está recriando o sangue daqueles que morreram durante a escravidão, que é o sangue que foi derramado no rio Nilo. E, consequentemente, além disso, fez com que os animais morressem. Então ele tirou a primeira fonte de renda do povo, que o rio Nilo dava irrigação para o solo para poder crescer as plantas. Então ele mexeu com a economia, tendo poder sobre a economia do país do Egito, pois o povo do Egito, de maneira geral, e o faraó eram muitos pagãos, eles tinham muitos deuses. Então quando o povo não obedece a Deus, tem consequências graves dependendo do seu pecado, e Deus fez o primeiro ato de justiça, que era ferir o rio Nilo com sangue, requerendo o sangue dos que tinham morrido durante a escravidão. Aí vamos continuar. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e de seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão como o Senhor tinha ordenado. Ao contrário, deu-lhes as costas, menosprezando. Voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável. Então Deus deu uma brecha para que tivesse alguma água potável debaixo da terra, para que eles pudessem saciar sua sede. Então teve misericórdia e não deixou que não tivesse água. Mas, pois a água do rio não podia mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Então durou 7 dias aí a praga. Para que Deus mostrasse seu poder por meio do rio Nilo. Então este é o capítulo 7 de Êxodo. É um capítulo importante aqui para a gente poder entender a soberania de Deus e o seu poder. E agora o capítulo 8, o 9, o 10 e o 11. E o 11 vão falar sobre as outras pragas do Egito. Passaram 7 dias. Depois de 7 dias, o capítulo 8 vai falar sobre a segunda praga, que é a praga de rãs.
As pragas não vão tudo uma vez, pois Deus tem organização até quando manda as pragas, para que cada um espere o tempo da outra, e assim outra praga é mandada, que vai ser a de rãs, um animal que vai incomodar aí os egípcios, que vai ficar pulando lá, enfim. Então este é o capítulo 7, espero vocês no capítulo 8 de... olhar para a câmera, no capítulo 8 de Êxodo, e até o próximo capítulo, pessoal. Tchau.